Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Louvado seja o Senhor, poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, este é um tempo tão tremendo, um tempo muito poderoso para vir ao vivo até vocês, no poderoso nome de Jesus. Nós sabemos que todas as nações nesta hora estão se preparando para a gloriosa vinda do Messias. Nós ouvimos uma conversa constante a respeito de como se preparar para a gloriosa vinda do Messias. E então, o assunto mais importante é o que é requerido de vocês, enquanto as nações agora finalmente começam a ir em direção ao dia final do juízo, o tempo que nós dizemos que é muito importante no calendário profético do Senhor, que será o final da história humana, há um pequeno tempo quando a igreja está se preparando para o arrebatamento, quando finalmente ela será levada para a glória. Mas antes de dizer qualquer coisa, eu quero dizer que o Senhor falou comigo. Nesta noite passada, o Senhor falou comigo a respeito do avivamento que está vindo a esta terra. E há esta pessoa totalmente, este menino totalmente cego. Então o Senhor o trouxe, e quando o Senhor o trouxe, então no poderoso e no grandioso, mais poderoso e mais ungido nome de Jesus, então os olhos dele abrem. Então eu pude perguntar-lhe. Então eu perguntei, onde está a sua mamãe? Então ele disse, sim, eu posso ver a minha mãe, e ele tenta seguir a mãe. Há um grande avivamento adiante de nós aqui, e este é um tempo muito importante na história da igreja. A igreja está sentada no limiar da eternidade, e as palavras deste que falam com vocês é muito clara a respeito do coronavírus, muito clara a respeito do juízo que está acontecendo na Nigéria, muito clara a respeito do juízo que atingiu o México, Chile, Haiti, os grandes gafanhotos que já estão aqui. Mas por que é que o Senhor tem enfatizado a respeito da necessidade de você se preparar e para você tomar muito cuidado com aquilo que você diz, por causa de muitos períodos que são muito importantes, quando o Senhor vai trazer todas as pessoas para prestar contas de cada palavra vã que eles falaram. Nós também vimos que o Senhor julgará as pessoas de acordo com as suas obras e muitos outros aspectos da salvação cristã que devem te ajudar neste momento, no tempo, para aperfeiçoar o seu caminhar com o Senhor. Nós vimos que o arrebatamento vai acontecer. O Senhor já falou comigo várias vezes a respeito do arrebatamento da igreja, e nós vimos que este é um evento muito importante para o Senhor, quando Ele vai levar a igreja gloriosa para dentro do reino do céu. Jesus também prometeu no livro de João 3:3, quando Ele disse muito claramente que Ele... João 14, de 1 a 3, quando ele disse claramente que ele estava indo para a casa do Pai, preparar o lugar para vocês, e quando ele fizer isso, ele voltará para levá-los para o reino da glória. Eu creio que ninguém vai querer passar a sua eternidade no inferno, ninguém vai querer definhar no fogo e no tormento que vai acontecer no inferno, e isso faz com que esta conversa seja muito crítica na vida da igreja, na vida da humanidade. E no arrebatamento, nós vimos muito claramente que o Senhor Deus Todo-Poderoso, por comando, Jeová Yahweh, Ele virá e separará o seu povo do resto. É aí onde começa, é o princípio da separação do trigo e do joio. É aí que acontece. Você sabe que a separação final será no juízo final daqueles que foram rebeldes, daqueles que rejeitaram
rejeitaram Jesus, rejeitaram o Evangelho, mas nós vimos que no arrebatamento também é uma importante separação dos santos fiéis e santos, os eleitos de Deus, daqueles que se rebelaram durante este tempo. Eles enfatizaram a rebelião, rejeitaram o Evangelho de Jesus, e esta separação é muito clara em Mateus 13. Ele falou muito claramente a respeito dela. Então, o arrebatamento, você vê muito claramente em Mateus 25, ele os separa do versículo 10 ao 13, Mateus 24, do 22, Mateus também 22, no livro de 2 Timóteo, de 1 a 3, ele diz que haveria um tipo de religião nestes dias na qual falta o poder da cruz e do sangue de Jesus. Então, ele fala muito claramente que esses são os eventos que estão demarcados no calendário do Senhor. E mais importante é o fato de que o arrebatamento da igreja, o Senhor agora daquele ponto em diante decide fazer uma intervenção direta no conflito atual que está acontecendo na Terra entre o bem e o mal, entre o pecado, entre o bem e o pecado. Então você vê claramente que o Senhor vem agora para provar que o pecado jamais vencerá sobre a santidade. Então, aqueles que escolheram a justiça, vocês estão corretos, vocês foram corretos em escolher a santidade, porque o pecado jamais vencerá sobre a santidade e a justiça. O Senhor veio para provar que vocês estão corretos diante dos olhos das nações. E em toda esta conversa, o Senhor tem enfatizado que vocês precisam receber esta instrução e usá-la para transformar a forma como você vive na terra aqui, para que você tenha certeza que quando o Messias vier, você não seja envergonhado. Em outras palavras, você precisa observar o estilo de vida cristã santificado, e nós sabemos muito bem que a santificação é chave. É isso que nós temos falado nesta conversa desde que começamos a falar do julgamento, do grande trono branco do julgamento de Cristo, do Senhor. Ele está enfatizando a necessidade de você viver um estilo de vida cristã santificado. E isso é importante porque nós sabemos muito bem que já desde o início, quando o homem foi criado, houve uma queda. A queda que aconteceu no jardim é o que justifica, é o que enfatiza a santificação na vida da igreja. É por isso que o Senhor está trombeteando santificação. Sejam separados, sejam santificados, sejam separados da corrupção moral desta vida, desta terra. A queda no jardim, do Éden criou uma apostasia tão tremenda, criou uma pandemia, uma epidemia de egoísmo, de apostasia, vontade própria, gratificação própria, satisfação própria, busca por autoalegria, autofelicidade, felicidade própria. Então nós vimos muito claramente que aquela queda no jardim, aquela vida autocentralizada da vontade própria é o que está pulsando na igreja, é o que foi trazido para dentro da salvação cristã. Então é isso que o Senhor está dizendo, que esta é a hora para fazer correção, para que vocês possam focar na vontade de Deus, porque o tempo da vergonha está vindo, um tempo de vingança está vindo, de acerto de contas, quando aqueles que se rebelaram e se recusaram a atentar para esta exigência da santificação que é exigida por Deus, de separação, eles serão envergonhados naquele dia. Então, há uma necessidade de separação, de ser separado, tirado para fora do resto da corrupção moral deste mundo pecaminoso. Há uma necessidade de saber o que aconteceu no jardim. Esta é a gênese de tudo. Quando o homem caiu, naquele tempo, a autoconcentração, a partir do momento quando eles foram
proibidos de comer daquela árvore, esta centralidade em si mesmo, e então falhar em ouvir a vontade de Deus, e então fazer a sua própria vontade como centro da sua vida, foi isso que provocou a queda. Ser autocentralizado, autogratificação, uma busca da felicidade própria, da alegria própria, da vontade própria. E nós vimos que esta autogratificação encontrou seu caminho dentro da Igreja de Cristo, dentro da salvação cristã. Portanto, o Senhor está clamando esta geração para voltar para o evangelho original, que é centralizado em Cristo. Cristo Jesus, o Messias, porque a salvação da graça, na verdade, a intenção dela é uma causa muito elevada, um chamado celestial, uma causa nobre no reino de Deus. Mas vocês estão desperdiçando, não para ser desperdiçada nesta terra. Portanto, a santificação é muito chave, povo abençoado. Será central em ajudar a igreja a se preparar para o reino de Deus nesta hora. Preparar-se para o arrebatamento. Preparar-se para o dia final do juízo. Como que você comparecerá diante do seu Deus naquele dia? O Senhor está dizendo que nesta hora, a razão pela qual a cruz do Calvário foi trazida, a razão pela qual ele enviou o Messias, ele veio como Melquisedeque no livro de Gênesis capítulo 14, você vê do versículo 17 até o 20, ele aparece para Abraão como Melquisedeque. Então, quando ele veio, a razão pela qual o Senhor envia o Messias para a terra, para a igreja, é por causa da santificação. Esta é a própria razão para te separar da corrupção moral, do pecado desta vida, do pecado deste mundo. Esta, essencialmente, é a razão da cruz do Calvário. E esta cruz o Senhor a designou para que fosse totalmente suficiente para redimir totalmente a humanidade e santificá-los do pecado, para separá-los para a eleição de Deus. Nós sabemos muito bem os tremendos ataques, do diabo nesta vida, e a pressão que este mundo tem colocado sobre a salvação cristã. Há tanta pressão sobre a igreja de Cristo. E isto resultou em um tremendo comprometimento na forma como os cristãos vivem as suas vidas. Eles se comprometeram pela forma como eles vivem a sua salvação cristã. Então é por isso que a santificação é muito chave. Porque agora mesmo você tem apostasia na casa, por cortesia da corrupção moral dessa vida. Mas o Senhor está dizendo que não haverá nenhuma outra solução a não ser a santificação que Ele ordenou para a humanidade. Que eles sejam santificados, separados, feitos santos. Sejam totalmente separados para Deus nesta vida, povo abençoado. Então, se você olhar o livro de 1 Pedro, capítulo 1 Pedro capítulo 1, enquanto começamos nesta noite, o livro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Ele diz o seguinte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Ele diz: que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Aqui ele está falando a respeito da eleição de vocês, os santos, a eleição dos crentes cristãos, e ele está dizendo que é Deus Pai que escolhe
aqueles pecadores que têm que se arrepender e serem salvos. Ele diz que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito do Senhor, para ser obedientes a Cristo Jesus e à aspersão do seu sangue. Então é impressionante que o Senhor está dizendo que a Trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, a Trindade, estão todos envolvidos neste tremendo processo de libertação dos pecadores para levá-los para o reino da glória. Ele está dizendo que é Deus Pai quem escolhe quais pecadores devem ser salvos. É Deus Pai quem escolhe quais pecadores receberão o privilégio de se arrepender. Então ele diz que quando Deus Pai, no seu papel, ele escolhe os pecadores que devem se arrepender e serem salvos. Então, é o papel de Cristo Jesus, o Messias, limpá-los, limpar estes pecadores, aqueles que foram escolhidos por Deus Pai para a salvação. Ele agora os limpa, os purifica pelo sangue santificador. Então, ele diz que então é o papel de Deus, o Espírito Santo, santificar estes eleitos de Deus Pai, que foram lavados pelo pecado, do pecado pelo sangue de Jesus. Então você vê a centralidade da santificação na vida da igreja. E ele está dizendo que o que a igreja deve estar fazendo nesta hora é passar a sua vida em santificação, em estar separados, sendo separados para o reino de Deus. Enquanto que o processo da justificação realmente, essencialmente, fala a respeito deste papel de Jesus. Entretanto, a santificação é um processo onde vocês agora têm um contínuo trabalho sendo feito em vocês para tornarem-se cada vez mais santos. O pecado está sendo tratado pelo Senhor. O pecador agora está sendo trabalhado para tornar-se mais santo, para estar adequado para o reino de Deus. Então, Deus está trabalhando em vocês. Então, nós temos que permitir que o Senhor faça a sua obra em nós. Se você olhar a natureza pecaminosa do homem, que ele recebeu lá no jardim, esta natureza pecaminosa tem que ser mudada, removida e substituída pela condição santificada. Lembre-se que nesta vida há somente dois tipos de pessoas: aqueles que estão na condição não santificada e os que estão na condição santificada. E é por isso que vai ser muito importante nesta hora, se a Igreja de Cristo pode entender que o reino de Deus ao qual você está aspirando ir é um reino santificado, é um reino santo. O Deus Todo-Poderoso, Ele está encorajando o crente cristão a observar uma estrita santificação em suas vidas, para submeter-se ao poder santificador do Espírito Santo, tendo sido limpos pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus santificado, a obra santificadora do Espírito Santo, então entra em cena, entra em ação. Então isso só pode acontecer quando nós reconhecemos que Deus é santo. Quando você olha para a Igreja de Cristo hoje, é como se eles não perceberam que Deus é santo. E é por isso que eles podem acomodar este tanto de pecado. Eles podem viver neste nível de relaxamento. Então a santificação é chave para aqueles que querem acabar no glorioso reino de Deus. E ele
está dizendo que é Deus Pai que escolhe aqueles pecadores que vão se arrepender e serem salvos. Então nem é mesmo um direito, aparece e vem muito mais como um privilégio, como se nós tivéssemos sido privilegiados. E ele está dizendo que para receber, para ser santificado pelo Senhor, isso vai exigir que a igreja primeiramente reconheça que Deus é santo. E então ela tem que saber que nós somos pecadores, que a humanidade é pecadora. Portanto, é necessário que ela se arrependa do pecado. Não tem como o Senhor te ajudar, a não ser que você primeiro reconheça que precisa de ajuda. Lembre-se que Deus jamais vai forçar ninguém a ser santificado. Você tem que desejar ser santificado. Você tem que submeter-se à vontade de Deus para que Ele possa te santificar. Portanto, nós temos que reconhecer que a santidade de Deus é um padrão que foi dado para nós como um comando. A santidade de Deus foi dada para a igreja como um comando. Se você olhar no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 7. Levítico 7, 27, ele diz, Levítico 20, versículo 7. Ele diz o seguinte no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. Ele diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Este é o comando. O Deus Todo-Poderoso nos comanda a ser santificados. É a vontade dele que todos os homens sejam santificados e entrem no seu reino eterno, o reino da glória. Então Deus é santo. Ele começa pedindo um reconhecimento de que Deus é santo e que nós somos pecadores. E que somente o arrependimento do pecado pode nos libertar do pecado. E também exige que nós reconheçamos que a santidade de Deus deve ser o nosso padrão. É um comando que a santidade de Deus torna-se a nossa medida padrão como cristãos na nossa vida cristã. Reconhecendo que a humanidade é pecadora. E reconhecendo que somente através de Deus, somente o Deus Todo-Poderoso através de Cristo Jesus o Salvador pode nos redimir do pecado. O Cordeiro de Deus, cujo sangue foi derramado no Egito para cobrir os umbrais das portas, as vigas das portas. Somente através dele nós podemos ser totalmente libertos da ira vindoura e sermos salvos do juízo que está vindo, sermos santificados para o reino de Deus. Então, portanto, nós temos que reconhecer que o nosso pecado, os nossos pecados são tais que nós realmente precisamos de santificação, precisamos de arrependimento do pecado. A humanidade, a igreja, hoje, a igreja deste dia presente, tem que reconhecer que por ela mesma ela não pode alcançar muito. Nós vemos que agora a igreja se apartou da vontade de Deus. E ela se apartou em direção ao pecado descontrolado. É uma queda livre. Então, o livro de Isaías, capítulo 64, versículo 7, ele diz. Isaías 64, 6, ele diz.
Todos nós nos tornamos como o impuro e todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Nós murchamos como folhas e como o vento. As nossas iniquidades, nossos pecados nos levam para longe. Ninguém há que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois tu escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer e nos entregastes aos nossos pecados. Então ele está dizendo que o esforço do homem, a obra do homem agora, não pode te santificar, não pode te libertar do pecado, que a sua justiça, a pessoa mais justa da pessoa, nem do mundo, não sei nem quem seria, que a justiça dessa pessoa seria como um trapo de imundícia diante do Senhor. Portanto, para nós sermos santificados, nós temos que reconhecer que os nossos pecados exigem arrependimento. E então Deus enviou o sangue purificador e santificador de Jesus. Ele nos escolheu. Então somente isso pode nos santificar para o reino dele. Nos separar e nos deu esta maravilhosa eleição que nos traz para o reino de Deus. Então, neste processo, o Senhor exige santificação do mundo, separação do mundo, para que vocês possam viver um estilo de vida cristã separado. É isto que falta na igreja deste dia presente. Eles se misturaram com o mundo, com a salvação cristã que eles têm, eles misturaram o mundo. Então, santificação é um processo, povo abençoado, no qual você, cristão, cresce em santidade de um nível para outro. E nós vimos que o Deus Todo-Poderoso, Ele dá muito valor à santidade. Por quê? Porque Ele é santo. Nós nos lembramos muito bem no livro de Isaías, capítulo 6, quando Isaías ficou diante do trono de Deus, Isaías ficou diante do trono de Yahweh, e Isaías tremeu tanto. Isaías gritou tanto. Isaías chorou, porque Isaías entendeu que ele estava de pé diante da mais aterrorizante santidade de Deus. Este é o reino para o qual todos nós estamos indo. Vocês que estão aspirando a entrar no reino de Deus, vocês têm que se preparar para entrar no santo reino de Deus. E não há uma forma melhor de se preparar do que permitir que o Senhor te santifique, já que Deus é santo e Ele valoriza a santidade. Os cristãos agora têm que mudar. Eles têm que cooperar com Deus, eles têm que permitir a Ele, eles têm que dar a Deus acesso para alcançar a santidade dentro deles. É isso que o Senhor está dizendo, que a igreja deste dia presente não tem dado oportunidade ao Senhor de fazer a obra que Ele precisa fazer neles. Em outras palavras, cooperar com o Senhor para que Ele possa te santificar. Você tem que dar acesso a Ele para que Ele possa te separar. Então, a santidade da qual o Senhor está falando só pode ser alcançada pela sua obra santificadora. E esta condição santificada é a condição da qual você se torna imaculado, você é sem manchas, você é sem corrupção, quando você tornou-se totalmente completo, pleno, quando você é feito perfeito. Então, o Senhor está se esforçando, Ele está se esforçando sobre o esforço do Senhor agora na igreja é fazer com que todos os cristãos alcancem os requisitos de santificação do Senhor. E o Senhor tem dado exemplos da importância da santificação. Nós sabemos muito bem de Uzá, no livro de 1 Crônicas 13. 1 Crônicas 13. Uzá, por causa da sua condição não santificada, ele foi morto pela ira de Deus. Uzá foi morto
pela ira de Deus, quando ele tocou a arca da aliança de Deus. Isto é muito sério mesmo. O estado santificado é requerido que você seja santificado para que você esteja de acordo com o santo reino de Deus. Ele diz no livro de 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13, ele diz o seguinte. A partir do versículo 3 ao 4, ele diz. 1 Crônicas 13, povo abençoado, eu vou ler os versículos 13 e 4. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus para nós, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou em fazer isto porque pareceu bem a todo o povo. Lembre-se que aquilo que parece democraticamente correto num tempo, não necessariamente é correto diante do Senhor. Eles escolheram trazer a arca de Deus, mas sem os requisitos, sem a santificação requerida, sem observar os padrões de santidade de Deus. Então tornou-se uma tragédia. Deus é santo. Antes de você comparecer diante dele, você tem que ser santificado. Então a santificação que o Senhor está enfatizando na igreja hoje, essencialmente significa ser separado do pecado. Ser separado para Deus. Tornar-se santo. E ele diz, ser consagrado. Em outras palavras, este é o processo da redenção, de ser redimido, ser livre, liberto dos grilhões do pecado, ser feitos santos novamente, produtivos aos olhos do Senhor. Você nunca pode ser produtivo a não ser que você seja totalmente santificado. Remover as manchas do pecado de você. É disso que Deus está falando agora. Então, esta é a hora para entender isso na igreja. Remova as manchas da igreja, as manchas do pecado da veste da igreja. Tornar a igreja funcional, em outras palavras, você só pode evangelizar quando você foi liberto do pecado. Então você se torna o propósito para o qual a igreja foi criada. Agora você é adequado para o propósito. Então o Senhor está dizendo que a condição santificada que Ele designou para que a igreja atingisse é essencialmente a definição da eleição de Deus. É por isso que Ele disse que uma vez que você foi eleito, então você vai para o reino de Deus. A graça está te amadurizando. Agora a sua fé é sólida, firme. Você está permanentemente estabelecida no estilo de vida espiritual que a cruz de Cristo exige. Permanentemente habitando, permanecendo como cidadãos do reino da glória. Então, não estou falando a respeito desses cristãos que ficam sendo jogados para lá e para cá pelos falsos ensinos. Não, estou falando daqueles que foram totalmente cheios do Espírito Santo, ungidos pelo fogo, maduros como crentes. Os nomes no livro da vida, vestindo as vestes brancas de linho finíssimo que você vê no livro do Apocalipse 19:8, onde ele diz, linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. Então a minha pergunta para você hoje é, você é santificado? Lembre-se que a santificação é um processo contínuo, mas você já pode entender se você está sendo santificado através daquilo que você está transmitindo, ou pelo fruto você pode reconhecê-los. Quando você entende que agora você está expulsando o mal, ou o mundanismo, as coisas do mundo, então você rapidamente entende que você está se aproximando mais da condição madura
da condição madura, quando você está sendo mudado e você sabe da condição não santificada da igreja hoje, onde os cristãos tendem a ficar rolando no pecado, definhando lá, e eles não se importam. O pecado não incomoda eles. Entretanto, no centro da missão de Cristo na terra, Deus colocou a santificação como o objetivo a alcançar. É por isso que você vê que Melquisedeque aparece. Ele aparece diante de Abraão e ele carrega pão e vinho. O pão vivo carregando pão vivo e vinho. Em outras palavras, naquele tempo, a maior parte das comunidades, como também é hoje, naquele tempo, todo mundo, na verdade, então, pão era uma necessidade naquele tempo, como é hoje. Mas no tempo de Abraão, pão era muito escasso também. Havia uma severa falta de pão naquele dia, escassez. Mas pão é uma necessidade da vida para a sobrevivência e a nutrição de todos. Então, o Melquisedeque aparece com o pão como simbolismo da santificação que Deus estava entregando desde o céu para a humanidade. Ele estava essencialmente dizendo que ele é o pão da vida e que é absolutamente necessário para o homem viver eternamente e encontrar vida. Ele é o verdadeiro pão da vida que pode sustentar a vida. E é isso que você vê demonstrado no livro de João 6, do 47 ao 51, quando agora Jesus diz que ele é o verdadeiro pão da vida. Que se o homem comer dele vai ter vida eterna e nunca mais terá fome. Então, o Deus Altíssimo colocou a santificação no centro da missão de Cristo para vir e nos dar vida, vida além dos túmulos do pecado, os túmulos deste mundo, mas a humanidade, para que a humanidade agora possa viver para Deus uma vida santificada. Mas para você ser santificado, como o livro de 2 Coríntios 6 diz, do 14 ao 18, o que é que a justiça tem a ver com a iniquidade? O que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Então, santificação torna-se uma vontade pessoal. Então, disponibilizando-se para Deus, povo abençoado. É isso que Deus está clamando para a igreja fazer hoje. Que vocês possam viver uma vida separada, devotados ao Senhor, consagrados para Ele. E que agora vocês possam buscar a missão que Deus deu para vocês. Designou para você. Agora que você está santificado, agora você é capaz de evangelizar. Agora você é capaz de viver a vida com esperança da eternidade. Então, povo abençoado, santificação é muito chave na vida da igreja. O Senhor está pedindo para a igreja reconhecer que Ele é santo e para reconhecer que os pecadores não entrarão no reino de Deus. E também para reconhecer que somente Deus, através da obra de Cristo e do Espírito Santo, pode nos santificar do pecado e que os nossos pecados exigem arrependimento e santificação como pecadores e que o chamado para ser cristão é o chamado para viver uma vida separada, um estilo de vida cristão separado. E nós temos que cooperar com o Senhor, nós temos que desejar estar com Ele, andar com Ele, para permitir a Ele que nos santifique. O livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, povo abençoado, ele diz que nós temos que estar desejando andar com Ele, para dar a Ele, permitir a Ele
a oportunidade, cooperar com Ele para que Ele possa nos santificar. Lembre-se que Deus nunca vai te santificar contra a tua vontade, mas Ele deixa claro que é Deus quem escolhe aqueles pecadores a quem Ele vai dar o privilégio de se arrepender e serem salvos. Então, depois que o Pai exerceu o seu papel de escolher os pecadores que serão salvos, então agora é o papel do Deus Filho, Cristo Jesus, agora limpar estes com o seu sangue santificador. Então é o papel do Espírito Santo agora santificá-los para a glória, para o reino do céu. Então o livro de Filipenses, capítulo 2, eu vou ler do 12 e o 13. E ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, continuem trabalhando na sua salvação com temor e tremor. Então a sua vontade é exigida aqui. É exigido um esforço seu aqui, em temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar para poder cumprir o seu bom propósito. É Deus quem faz. Você coopera com Deus, você permite a si mesmo viver uma vida em temor e tremendo, uma salvação em temor e tremor, e então cooperando para que Deus trabalhe em você o querer para que Ele possa executar o seu bom propósito. Então você tem que cooperar com o Senhor. Ele jamais pode te santificar contra a sua vontade, a tua própria vontade. Então, povo abençoado, o Senhor está clamando para esta geração, para vir, para permitir que Ele trabalhe neles, para que Ele possa prover para vocês uma rota de fuga, uma saída desta atual condição de pecado nesta terra e levá-los para o reino da glória. Eu disse que a queda no Jardim do Éden trouxe corrupção, vontade própria, autossatisfação, autogratificação, egoísmo, uma cultura de centralidade em si mesmo. É por isso que hoje você vê que todos parece que estão trabalhando na sua própria vontade. Aquilo que vai trazer benefício para ele mesmo. Autogratificação, autossatisfação. E eu disse que é isto o que infiltrou-se no Evangelho, dentro da salvação cristã, de tal forma que agora os cristãos também estão tentando viver para si mesmos, em vez de fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Portanto, o Senhor está tornando a santificação extremamente chave para poder te preparar para o reino de Deus, para preparar a igreja para o reino de Deus. Você tem que ser santificado, você tem que ser separado dessa autogratificação, autossatisfação, vontade própria, egoísmo. Então, a cruz do Calvário trouxe para nós o sangue de Jesus, que é suficiente para fazer toda esta obra na igreja e preparar a igreja deste dia presente para o glorioso reino de Deus, se ela tão somente desejar, porque ela tem que cooperar com Deus. Para que quando você vive neste mundo, há um tremendo ataques do mundo. Então você tem que estar separado do pecado, separados para o Senhor, redimidos para Ele, removidos das manchas e das feridas do pecado, livre da corrupção, feito produtivos, santos, funcionais novamente. Aleluia! Então o Senhor está clamando nesta era presente, para esta geração deste tempo presente, que permita a Ele te santificar. E Ele não pode fazer isso até que você
Se submeta ao poder santificador do sangue de Jesus e à obra santificadora do Espírito de Deus, você jamais entrará no reino de Deus. Repita depois de mim. Poderoso Senhor Jesus, eu entendi a importância da santificação na minha vida. E que o Senhor trouxe Cristo Jesus como o justo rei, o justo governante que venceu a morte e para conduzir o teu povo para a imortalidade através do sangue santificador de Jesus, a santificadora obra da cruz. E hoje eu me submeto a este Rei justo, o Senhor Jesus. E eu o recebo no meu coração como meu Senhor e Salvador. Meu Senhor Jesus. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me santificar e me preparar para os propósitos de Deus, para o reino de Deus. Poderoso Senhor Jesus, guie os meus passos e faça com que eu tenha zero tolerância ao pecado. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo nesta noite. Obrigado. O Messias está vindo, o povo abençoado. Preparem-se. A Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora, mas esta é a voz daquele que está clamando no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Eu vejo o Rei vindo. E a igreja que eu vejo ele levar é uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja gloriosa, uma igreja resplandecente, uma igreja madura, sem mancha, sem ruga, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Obrigado, obrigado, shalom, que o Senhor os abençoe.